Se você mora em Maceió ou vem com frequência para cá, deve ter passado por esta avenida. Se não passou, deve ter pelo menos ouvido falar alguma vez, porque essa daqui é uma das principais avenidas de Maceió, é a Avenida Fernandes Lima. E é sobre o Fernandes Lima que o episódio do Contando Alagoas vai falar. Pois é, a história de Fernandes Lima tem coisas boas, coisas ruins, mas como sempre a gente vai contar a história dele, onde ele nasceu, as coisas que ele fez, e até o final do programa você decide aí, como algumas pessoas acham que essa aqui foi uma homenagem injusta a Fernandes Lima, ou se você acha que realmente mereceu aqui ter o nome dele na principal avenida de Maceió. E começando agora o Contando Alagoas, Fernandes Lima. José Fernandes de Barros Lima, ou como era mais conhecido, Fernandes Lima, ele nasceu em Passo de Camaragibe em 21 de agosto de 1868. Ele era advogado, escritor, jornalista e político. Filho de Manuel José de Lima e Constantina Acioli de Barros Lima. Seus estudos foram em Maceió, nos colégios Ginásio Bom Jesus e Liceu Alagoano, mas se formou em Direito na Faculdade de Direito do Recife. Pois é. Ele ainda quando era estudante, ele participou de movimentos para a libertação dos escravos. Inclusive ele fazia parte da Sociedade Libertadora Alagoana. Ele sempre foi republicano assumido, desde sempre. Tanto que ele colaborou com o jornal republicano que era o Norte e escreveu também outros veículos, como o Arrebol, o Movimento e Norte de Alagoas. Iniciou sua carreira na política quando foi convidado para fazer parte do Conselho Municipal lá da cidade de Passo de Camaragibe e logo depois para ocupar uma vaga aberta na Assembleia Legislativa de Alagoas, deixada pela morte de Ambrósio Lira. Daí pra frente a sua carreira política não parou mais. Ele foi 4 vezes deputado estadual, 2 vezes governador, 1 vez prefeito, 1 senador e 1 vice-governador. E foi dessa vez que ele foi vice-governador é que tem uma mancha na sua carreira política que não dá para passar despercebido. Antes de contar o que assombra a carreira política de Fernandes Lima, vamos contar as coisas que o fez ser um político tão competente. Primeiro, ele sempre foi contra a tese de que o Estado crescia da capital para o interior, tanto que o slogan dele na época era Rumo aos Campos, onde buscou interiorizar a administração pública. Ele abriu mais de 400 quilômetros de rodovias cortando o interior do estado e, claro, que em especial a que ligava Passo de Camaragibe a Maceió. E ele não fez só isso não, ele também construiu 3 pontes sobre os rios Paraíba, Mundaú e Camaragibe. Também construiu escolas nas cidades de Capela, Passo de Camaragibe e São Luís do Quitunde. Ou seja, ele não para, o cara construiu muita coisa no interior. E também em março de 1919 ele criou o Gabinete de Identificação e Estatística. Como vocês podem ver aí, ele trouxe muito progresso para o interior do estado, o que, claro, também ajudava aqui a capital. Pensando assim, não haveriam motivos para que alguns historiadores, entre outras pessoas, acharem que colocar o seu nome na principal avenida de Maceió seria uma grande e injusta homenagem. Pois é, Fernandes Lima foi protagonista e um dos principais agentes articuladores de um dos piores massacres de intolerância religiosa do Brasil. Em 1912, o então governador, na verdade candidato a governador, Clodoaldo da Fonseca, o militar Manuel da Paz e o candidato a vice, Fernandes Lima, coordenaram uma ação que foi conhecida como a Quebra de Xangô, onde foram destruídos todos os ambientes de cultos religiosos afro-brasileiros aqui, aliás, não só na capital, viu? As cidades do interior também, eles destruíram todos os terreiros, tudo que tinha de matriz africana foram destruídos. Os terreiros que foram primeiro atacados foram aqueles que se situavam nas imediações da sede da Liga, inclusive o principal deles, o terreiro do Chico Foguinho. Existem algumas informações acerca do terreiro da Tia Marcelina, né, que se situava aqui nas imediações da Praça Sinibu. Mas outros dão informações de que ele também estava localizado ali, naquela região da Levada.
Então, assim, depois de terem invadido os terreiros mais próximos, de terem, tipo, queimado parte dos objetos sagrados daquelas casas, de terem conduzido algumas das imagens que eles cultuavam em procissão pela cidade, eles foram percorrendo, né, fizeram um roteiro de destruição que tinha como foco as casas de culto. A repressão e o quebra dos terreiros de Candomblé, quando quebraram o terreiro dela, o que aconteceu foi quando houve a evasão da perseguição, aí disseram, bateram, lascaram a cabeça dela, quebraram o braço, quebraram a perna, e ela caiu. Quando caiu, disse assim, bate moleque, lasca a cabeça, quebra a perna, quebra o braço, tira sangue, mas não tira saber. Essa realmente é considerada uma das piores ações praticadas de intolerância religiosas feitas no Brasil até hoje. Fora a destruição dos terreiros, ainda foram espancadas várias pessoas e mortas também, entre elas a tia Marcelina, uma das principais representantes do movimento na época. Bom, mas vamos contar essa história da quebra de Xangô em um outro episódio do Contando Alagoas. É longa, muitas pessoas envolvidas. Coisa de política no meio. Vamos focar em Fernandes Lima. Diga aí. Fernandes Lima. Bom, Fernandes Lima, ele faleceu em Maceió em 1938 e ele também teve uma passagem como escritor. Na verdade, durante a vida dele, escreveu alguns livros. Escreveu 7 livros e ele foi membro fundador da Academia Alagoana de Letras, sendo inclusive o primeiro ocupante da cadeira número 6. Então esse contraditório ilustre alagoano, foi político de muito progresso, então ele é conhecido como político de muito progresso, mas também é considerado uma das pessoas mais intolerantes religiosas que já passaram aqui pelo estado, graças então à quebra de Xangô. E algumas pessoas acham que ele merecia aqui, pelo progresso, a homenagem a Fernandes Lima na avenida, outros acham que ele já devia ter sido esquecido há muito tempo. Em 2012, no centenário da quebra de Xangô, o governo de Alagoas transformou o dia 2 de fevereiro como o Dia Estadual do Combate à Intolerância Religiosa. E o governador, na época, e a polícia militar pediram oficialmente perdão pelos crimes cometidos pelos seus antecessores contra o povo do Axé, dizendo que jamais isso iria acontecer novamente por aqui. Pois é, isso é bem importante, pedir desculpa, perdão à população é bem importante. Bom, então, quando você passar agora aqui pela Fernandes Lima, você tem 6 quilômetros de extensão, que depende quando tiver muito trânsito, inclusive demora bastante, para pensar se Fernandes Lima realmente é um cara que valeu aí a homenagem, porque foi um político que trouxe muito progresso, ajudou bastante, não só o interior, mas a cidade também, ou se realmente ele deveria ser esquecido porque foi uma pessoa que teve essa mancha aí de intolerância religiosa. E o Contando Alagoas sobre Fernandes Lima vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E não pode esquecer de fazer, sabe o quê? Assinar nossas redes sociais, né? Tem que curtir lá, ó. E também mandar o e-mail, né? Mandar o e-mail com a sua sugestão. Também aqui no contandoalagoas@gmail.com e acessa também as nossas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Facebook e o YouTube também. Ativa o sininho, para receber sempre a notificação sempre as nossas histórias e ficar por dentro de como é a nossa Alagoas. Contando Alagoas fica por aqui, então. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.